Fala tropa, beleza? Vamos falar do Mundial de Clubes da FIFA que está acontecendo agora, o primeiro em 2025, mas nós vamos falar sobre a parte física, é isso aí. Tem muita gente falando, pô, os europeus estão em fim de temporada, isso é desculpa farrapada. Vamos falar sobre isso. E tem algo para dizer para vocês. Nem tudo esportivamente nós somos o submundo. Aliás, muitas vezes nós não somos e nos colocamos, os brasileiros, os sul-americanos, como submundo. Mas eu vou falar para vocês que fisicamente nós somos da primeira linha do mundo na parte da preparação física. Dedo no like, curte e compartilha e bora pro vídeo, vamos dissertar sobre essa conversa hoje. Galera, o Mundial de Clubes chegou e serve para muita coisa que a gente tem para analisar. A gente não vai falar hoje do desempenho esportivo, né? Depois, nos próximos dias, eu vou soltando aí sobre as análises dessas rodadas eliminatórias. Os brasileiros todos passaram e super legal, muito bom. Só que tem um ponto que tá muita gente batendo. Não, calor intenso. Os europeus estão em fim de temporada e isso fisicamente faz muita diferença. Ok. Hoje o futebol, né, o esporte em si, fisicamente, ele é muito intenso. Você precisa estar muito bem fisicamente nos jogos, nas competições e etc. Mas tem um outro ponto que é importantíssimo a gente falar. O calor, tá calor para todos os times, tá calor para os dois lados. Então quando tá lá, mas os brasileiros estão mais acostumados porque sofrem menos. Eles estão mais acostumados, não quer dizer que eles sofrem menos. É a mesma coisa os times que jogam na altitude de La Paz, na altitude do Equador, enfim. São times que estão mais adaptados àquelas condições. Então, os times, por exemplo, do Rio de Janeiro, que disputam o campeonato carioca no final do verão, já ali no verão brasileiro super quente, eles estão mais acostumados a jogar em altíssimas temperaturas, mas não significa que os jogadores não sofram com isso. Outro ponto é, os europeus estão em final de temporada, então eles estão mais desgastados. Bom, ano que vem tem Copa do Mundo. Então quer dizer que nenhuma seleção da Europa vai poder ganhar, porque os jogadores europeus, quase que 100% jogam na Europa e eles estão em final de temporada e eles estão desgastados, então os times europeus não ganham Copa do Mundo. Ora, esse papo não tem nada a ver, né? Se a gente for olhar as últimas Copas do Mundo aí, as Copas deste século, vamos lá. 2012, Brasil campeão, Alemanha, europeia na final. 2006, uma final europeia, Itália e Alemanha. 2010, uma final europeia, Holanda e Espanha. 2014, Alemanha campeã, outro europeu. 2018, França e Croácia, a final, França campeã. 2022, França de novo na final. Então, tem sempre europeu chegando. Então, esse ponto de rendimento físico, final de temporada, os times estão mais desgastados, sim, os jogadores estão mais cansados, mas tem uma questão muito mental, já tá indo para férias. É tipo você quando tá saindo de férias pro seu trabalho. Naquela última semana que você sabe, semana que vem eu tô de férias, você já larga um pouco na sua cabeça, você já dá uma relaxada. E esses caras também, os jogadores também querem férias. Até porque muitos deles, você pega, por exemplo, o time do Paris Saint-Germain, 100% dos titulares do Paris Saint-Germain provavelmente vai estar na próxima Copa. Nas datas FIFA não fica ninguém treinando, vai todo mundo convocado. Os titulares do Real Madrid, vai todo mundo convocado. Os titulares do City, todo mundo é convocado. Então, esses jogadores talvez estivessem pensando nisso. Mas o ponto principal é, fisicamente, esses caras não estão mal, porque chegou no final da temporada. Eles estão cansados, mas eles estão, cara, no pleno. Quando acaba a temporada, esses caras estão no auge, porque você é preparado numa periodização para que você vá melhorando mês a mês, a intensidade vai começando. No começo da temporada, os jogadores estão voltando ao ritmo de jogo, voltando ao ritmo físico. Já do meio para o final da temporada, segunda metade de temporada, os jogadores estão voando, porque eles estão em ritmo de jogo, estão em ritmo físico, estão já numa rotação geral. Então esses caras só continuam, a coisa acompanha. E muitos campeonatos acabaram dando aí uma intertemporada. O alemão, os caras tiveram aí quase 20 dias até começar, né? Bayern de Munique e Dortmund, tudo bem que teve ali um intervalo que os jogadores foram servir suas seleções nesse meio tempo, mas teve uma pausa, né, também. Mas o principal ponto é, se você for comparar os times brasileiros com os times europeus fisicamente, nesse intermédio de tempo,
Vamos pegar só o recorte da última temporada europeia. O Paris Saint-Germain foi o time que mais jogou na Europa, porque ele chegou em todas as finais, ganhou todos os títulos. O Paris fez 60 jogos na última temporada. O Botafogo só nesse ano já fez quase 30, na metade do ano. Então, assim, o Paris Saint-Germain durou um ano para jogar 60, o que o Botafogo jogou metade, mais praticamente isso daí já só nesse meio tempo. Já chegou já quase no que ele jogou a temporada inteira, só no meio do ano, meio de ano o Botafogo já jogou. E tem mais. Os times brasileiros estão praticamente uma temporada e meia sem férias. Porque por conta do calendário brasileiro deste ano, os times tiveram só 2 semanas de férias e 2 semanas de intertemporada. O Campeonato Brasileiro, que acabou no dia 15 de dezembro, alguma coisa ali, no meio de dezembro, no meio de janeiro, dia 15, 16, 17, já estava começando os campeonatos estaduais. Teve um intervalo de 30 dias, mais ou menos, entre o final do brasileiro e o começo dos estaduais. Só que, e as férias dos caras? Os brasileiros não tiveram. Os atletas saíram, tipo, 2 semanas, fizeram 2 semanas de pré-temporada, que talvez nem dê para considerar, e já começaram a temporada já disputando o Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco passava dali um mês, já tinha Libertadores, ali a pouco já tinha Copa do Brasil, Sul-Americana, etc. Então os times brasileiros, eles tiveram 2 semanas praticamente de descanso, os jogadores. O pessoal do Botafogo ainda foi pro Mundial lá, que perderam o primeiro, mas tinham acabado de ganhar o Brasileiro e a Libertadores. Então não tem muito essa questão de, fisicamente os europeus estão, os brasileiros também estão tão quanto ou mais até desgastados, porque é um período muito longo. E a gente joga sempre em temperaturas altas aqui no Brasil, na maioria das vezes, quer dizer, os brasileiros pegam temperaturas altas em alguns estados o ano inteiro. E além de tudo, os times brasileiros têm um desgaste físico muito maior que os europeus, porque a gente pega aqui o Campeonato Brasileiro, o time joga hoje no Nordeste, em Fortaleza, com 40 graus quase, dali 3, 4 dias o cara tá jogando no Rio Grande do Sul, com a temperatura bem a mais lá embaixo. E são viagens longas, é um país continental. E os europeus ficam em viagens curtas, né? O campeonato francês, a França é a mesma coisa que você jogar o campeonato paulista. Nos termos de distância de um local de jogo para o outro, o espanhol e etc. Eles viajam, quando eles viajam nos campeonatos ali europeus, cara, um time vai jogar viagem curta, perto das que os brasileiros fazem. Então o desgaste aqui é muito maior. Então você não tem como comparar fisicamente, os europeus estão pior que os brasileiros fisicamente. Não. E aí você vê o resultado também disso em campo. Vamos lá, os times brasileiros e os times europeus, se você observa os jogos fisicamente, na aptidão física, na velocidade que os jogadores alcançam, na intensidade do jogo e no tempo que se mantém essa intensidade, você vê que os europeus e os brasileiros, os sul-americanos, os argentinos também, mas eu acho que os brasileiros mais do que os argentinos nas análises, observando, né, sem ver os números de fato, só uma observação pura de jogo, os brasileiros não devem nada para os europeus. Jogo recente, né, do que nós tivemos, Palmeiras e Inter Miami. O Palmeiras faz 2 gols já na reta final do jogo, que evidentemente o time do Inter Miami não tinha mais pernas. Não alcançava. O segundo gol que o Palmeiras faz, é claro e específico que o time do Inter Miami já estava fisicamente exausto e nem raciocinava mais ao ponto de poder dar um resultado para aquela jogada. Isso ainda acontece também em outros jogos, por exemplo, no jogo do Fluminense contra o time sul-africano, o sul-africano não, sul-coreano, que agora não me recordo bem o nome, posso até puxar aqui, mas enfim, o Fluminense na reta final do jogo ganha fisicamente. Sul-coreano não. O Fluminense jogou contra o time japonês, né? O Diamond. Isso, o Red Diamonds. Mas foi esse, né? O time que o Fluminense jogou? Deixa eu só ver aqui para não falar besteira para vocês. Mas eu acho que foi isso mesmo. O Fluminense ganhou na reta final nos jogos que ele tinha a sua total necessidade de ganhar e fisicamente mandou muito melhor. O Fluminense estava no grupo, só para ver aqui porque eu não quero cometer essa gafe. O Ulsan, não, o Red Diamonds era de outro, gente, desculpa ver se é o Ulsan da Coreia do Sul, isso mesmo.
O Fluminense ganha na reta final porque está melhor fisicamente que o time do Ulsan. E quando você olha, por exemplo, um Real Madrid que jogou contra, para não fugir o nome, para não falar bobeira, o Pachuca do México, eu às vezes ia confundir Pachuca com Monterrey, evidentemente o time do Real Madrid que jogou praticamente o jogo inteiro com um a menos, não sentiu fisicamente o jogo, e não é só o talento. Ah, o Bellingham é fora. Não, todo o time do Real Madrid correu muito o jogo todo. E aí você pode analisar que fisicamente os times brasileiros não devem nada para os times europeus. Aí os grandes dois confrontos que nós tivemos, Botafogo e Paris Saint-Germain. O Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain, mas entregando fisicamente muito mais do que o próprio Paris Saint-Germain. Porque os jogadores do Botafogo correram ao ponto de sair até com câimbras ali, de fadiga total o tempo inteiro. Marcar cansa muito mais do que atacar, porque atacar toca, pausa, não, marcar você corre o tempo inteiro. E os jogadores do Botafogo fisicamente renderam justo. Flamengo e Chelsea. O Flamengo jogou de igual para igual fisicamente. E aí a gente tem que olhar essa análise também para ver que esportivamente o Brasil não é tão abaixo deles em tanta coisa. Por quê? Primeiro, o nosso país, diferente de todos esses países europeus, ela é obrigatório para que você seja um preparador físico, você seja formado em educação física, o que dá uma base de formação, de conhecimento esportivo muito maior para os times, para os preparadores físicos dos times brasileiros, do que muitas vezes de outros países. E lá na Europa ele já tem uma base de estudo, de análise de dados, há muito mais tempo do que aqui. Só que a estrutura dos grandes times do Brasil, independente das suas condições financeiras, ela não deve nada para os times europeus. E o rendimento físico dos times brasileiros não deve nada para os europeus. Tanto que o domínio é Europa e Brasil, não é nem Europa e América do Sul, Europa e Brasil nesse Mundial de Clubes agora. A gente teve um time ali, o Monterrey, que passou, e o time do Al Hilal fora disso. São os únicos dois clubes que não correspondem nessas oitavas à Europa, aí o Inter Miami também, a Europa e Brasil. Então você tem o domínio Europa e Brasil, e fisicamente esses são confrontos de igual para igual. Tecnicamente, a gente pode ver algumas discussões, isso aí vai valer para os próximos vídeos, podemos ter algumas discussões tecnicamente sim, mas fisicamente não. Estamos muito bem e os nossos preparadores estão voando, entregando muito bom trabalho. Então é isso. Tá entregue o vídeo de hoje, análise mais para isso. A gente vai vir agora a partir dos próximos dias para falar das análises dos jogos, dos resultados. Vamos fazer análises físicas mais profundas de atletas através dos jogos e vamos falar das preparações físicas para os esportes que vocês querem nos próximos dias. Gostou, não gostou? Ficou alguma coisa não clara? Tudo ficou entendido? Manda seu comentário, fala o que você acha disso, se você concorda, se você discorda, dedo no like, comenta, compartilha, manda. Até a próxima. Junior Salles High Performance. Fui. Valeu!